Alô, alô, você que está aqui em mais um episódio do nosso querido e amado Hopecast. É com muito prazer que damos aqui início a mais uma conversa sobre mais uma lição aqui da nossa Escola Sabatina Jovem. E o tema dessa semana é E quanto a Israel? E uma pergunta. Então, e quanto a Israel? E aí a gente vai ver o que essa lição aí quis dizer com esse título sobre Israel e tal, o que Paulo escreveu. Mas, claro, eu não posso estar aqui sozinho, uma conversa precisa de participantes. E eu trouxe ela, aqui a nossa estrela lá da classe. Se você não conhece, está perdendo muita qualidade de vida. Pode ir lá na Central, dia de sábado, que você vai conhecer ela. A Deusiane. E aí, Deusi, como é que você tá? Ai, rindo de você. Oh, Gal, você que é maravilhoso, Galter. Que isso, Deus. Aqui eu sou só um discípulo seu, então. Eu também. Sua também, que eu tenho muito que aprender com você. Então a gente faz essa troca aí. E aí a gente já começa aqui na nossa capa aqui. Nosso querido Ronald vai deixar aí para você que está no YouTube ou vendo aí o íconezinho do Spotify para ver também, né? Que tem essa tirinha aí que foi introduzida nessa nova edição da lição. E aí temos dois quadrinhos aí. E o primeiro tá como se fosse, não sei, né? Parece um rabino ali, a caricatura, né? De um rabino. E aí ele diz para um jovem, né? Pedras não falam. Mas aí esse jovem estende a mão e aí tem uma pedrinha falando: Oi, sou uma filha de Abraão. Deus, eu vou falar a verdade, eu fiquei meio confuso com essa tirinha aí. Você já conseguiu tirar aí de alguma forma algo que representa essa tirinha aí com relação à lição? Bom, o que vem na minha mente e aos meus olhos é que a pergunta já diz, né? E quanto a Israel? Eu já vi irmãos da nossa igreja e ainda existe, né? Pessoas que ainda acham que a nação de Israel, o povo de Israel, é o povo escolhido de Deus. Hoje, mais não. Nós sabemos que desde o apedrejamento de Estevão, Deus os rejeitou como nação, não como indivíduo. Mas antes disso, eles eram uma nação escolhida, o povo santo de peculiar exclusividade de Deus. Só que o que aconteceu? Eles se esqueceram, né, da condição que eles tinham de serem um povo escolhido de Deus, que era guardar os mandamentos de Deus, ser testemunho para todas as nações da época deles, exaltar o Deus de Israel, né? Javé, né? Dar testemunho do amor. Então, eles ficaram com isso só para eles, não era só para eles. Eles foram chamados, foram escolhidos, mas era para eles dar testemunho do Deus vivo e atrair outros povos a esse Deus maravilhoso. Só que eles falharam e eles entenderam tudo errado. Então, por isso, o que eu entendi é que, devido a essa exclusividade deles, eles achavam que só eles iam ser salvos. Mas ninguém merecia a graça que eles tinham, os privilégios espirituais que eles tinham, só eles. E eles ficaram só para eles. E o orgulho deles foi tão grande que eles acharam que as outras pessoas eram insignificantes para Deus. Foi isso que eu entendi. Entendeu? Então, quando aqueles falam, pedras não falam, você pode ver que o sacerdote, né, para mim é um sacerdote, né, ou um rabino, ou de repente pode ser até um fariseu. Ele diz com arrogância: pedras não falam, não é? Mas aí, pela misericórdia de Deus, né, e por eles terem falhado, né, na condição deles, no chamado deles, eles se assustaram quando o rapaz mostrou a pedra para eles e a pedra falou. Porque a partir da morte de Cristo e do apedrejamento, mais assim, o mais certo é do apedrejamento de Estevão, eles não foram mais considerados como nação escolhida, e Deus chamou Paulo, o apóstolo Paulo, para pregar, né, a mensagem de Israel, Israel literal, para o Israel espiritual, que foram os gentios.
Muito bom, Deus. Gostei aí da sua explicação da tirinha. Realmente, a gente vai ver na lição que foi essa mesma discussão que Paulo teve com os judeus, né? E a lição já abre falando que Paulo queria explicar para eles qual era o significado de Jesus, né? Para tudo aquilo que Deus planejou para a gente e tal, o seu plano de salvação, porque os judeus eles não conseguiam ver a figura de Jesus como sendo aquele Messias, né, que veio realmente para salvar nossas vidas. Eles achavam Sim, que Jesus era só, né, um cara que veio e tumultuou muita coisa aí e está atrapalhando aqui a nossa jornada. E realmente, Deus, o grande problema aí dos judeus foi, vamos dizer assim, não foi nem que eles eram os escolhidos, né, mas foi esse orgulho aí que você comentou, que inflou dentro deles, né, da seguinte maneira: não, se nós somos a nação escolhida, isso quer dizer o quê? Que a gente tem privilégios e os outros povos, não é que a gente tem que ir até os outros povos, são os outros povos que têm que vir até nós. Então nós somos aí a estrela e tal, e como nós, né, somos descendência de Abraão, somos aí do sangue de Abraão, e a promessa de Deus foi com Abraão, então a gente está tranquilo. Eles vão ter que se virar para seguir as leis aí, para, né, ganhar a salvação aí na base da força. E a gente, se eles precisarem, a gente está aqui, mas de primeira assim a gente não se envolve muito, não. Por isso que Paulo chegou aí nessa situação tão inflamada, onde tinha sim, judeus, gentios, gregos tal, e outros povos, e a salvação aí dentro dessa conversa, né? Que era uma conversa aí cheia de eu acho isso, eu acho aquilo, e Paulo veio para mostrar o que era, né? O que era verdade, de acordo com Deus aí. Então, já foi muito bacana que Paulo ele já abre o capítulo 9 aí, a lição, né, dessa semana vai olhar um pouco mais aí sobre o capítulo 9 e 11, e ele já abre o capítulo falando de Abraão, porque isso aí é o que chamava a atenção dos judeus, né? Abraão era o grande ancestral deles, né, o patriarca e tal, a referência. Então, quando Paulo falava de Abraão, os judeus da época eles ficavam de olho, né? Falavam, o que esse tirado judeu aí tá falando de Abraão, nosso pai, não sei o quê. E aí Paulo falou, olha só, pessoal, a gente sabe que Israel realmente é, né, da consideração aí de quem é da descendência de Abraão. Mas olha só, vocês sabem que Abraão teve mais de um filho, né? Não foi só Isaac, teve Ismael e tal, e alguns outros filhos. Porém, pela promessa de Deus, a linhagem que seria considerada aí a linhagem escolhida por Deus era a de Isaac e tal, filho legítimo, né, de Abraão com Sara e tal. E então vocês estão vendo que pela promessa de Deus é isso. Só que não esqueçam vocês que o mesmo filho de Abraão, Isaac, que teve lá os seus gêmeos, né, Esaú e Jacó, Deus ordenou antes do nascimento deles que o mais velho serviria o mais novo, quebrando aí com a tradição que era muito forte naquela época, que o primogênito era o filho mais importante, assim, né? E sim. todo Que o resto, recebia a primogenitura, e isso, e a era, bênção da primogenitura. era super importante, né, Deus? Era até a bênção aí que você citou, né? Então, Uhum. então ele já cita de novo e fala: olha só, pessoal, outra coisa muito importante para vocês aí, para sua cultura e tal, para nós, né, sobre o primogênito e tal, pela ordem de Deus, isso a gente quebra. E olha só, o mais velho vai servir o mais novo, e não o contrário. Então, o que Paulo estava querendo dizer com isso? Para os judeus ficarem espertos, que não era puramente a lei que mandava, né? E aí a gente vai entrar mais sobre isso. O que manda é a promessa de Deus. Então, acho até interessante como a lição fala, que ela fala assim: Deus não era obrigado a salvar os judeus só por eles serem da descendência de Abraão. Negativo. Sim, Porque teve a descendência de Abraão que negou Jesus, e isso a gente vai ver que é muito importante quando a gente entra aí na discussão sobre os gentios. Os gentios seriam aí, então, esses outros filhos aí que foram agregados para o povo de Israel, que não tinham a descendência de Abraão. É como nós, eu e você, né, Deus? A gente não tem nada a ver com Abraão lá em Israel. Mas, é, mas nós, pelo nosso coração, nós aceitamos a Jesus Cristo e entramos aí na contagem de Israel, né, Deus? sim, o Israel espiritual. Isso. Então, Paulo queria mostrar para os judeus lá isso. Fala, galera, presta atenção, vocês estão indo, né, muito além aí dos pensamentos, vocês estão pensando só em vocês. Não esqueçam
disso, né? E parem para pensar também que não é só porque é uma relação de sangue que está todo mundo considerado aí junto. A gente vai ter essa condição de quem escolhe negar Jesus e quem escolhe acolher e abraçar os ensinamentos de Jesus para nós. E, Galter, nós somos descendentes, sim, de Abraão pela fé. Isso. Pela fé, nós somos descendentes espirituais, né? Nós somos a videira brava que fomos enxertados, né, em Israel, entendeu? Na videira pura de Israel. Nós somos essa videira brava que Deus enxertou. Agora, na questão do filho da carne e o filho espiritual, que é o filho da carne e o filho da promessa, foi o filho de Agar, que foi o filho da carne, né? Que veio do mandato de Sara, não foi de Deus, porque Sara não teve paciência, nem Abraão tiveram paciência de esperar a vontade de Deus, então eles deram um jeitinho de ajudar Deus. Então, o filho de Agar, ele é considerado o filho da carne, e o Isaac é o filho espiritual. Então, falando sobre isso, eu vou ler o que Paulo falou em Romanos 2, versículo 28. Olha o que ele diz. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e incircuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, você entendeu? Eles estavam na carne, eles não eram verdadeiramente convertidos e se achavam salvos, mas eles estavam perdidos. Agora, tinha filhos de Abraão, né, considerados as pedras por eles, entre os gentios, que eram sinceros e tinham uma fé pura, como aquele centurião, né, que eu esqueci o nome agora, que a fé dele foi tão grande que Deus falou que em Israel não existia um com a fé igual aquele, como aquela mulher que falou para o Senhor, assim, que pediu a Deus que curasse, né, a filhinha dela que estava endemoniada, que Deus falou assim que era para ela comer as migalhas dos cachorrinhos, que ela comeria a migalha do cachorrinho, e aí Deus falou assim, não, nunca vi tamanha fé. Então, esses eram os filhos espirituais que não faziam parte do povo escolhido de Deus, que era Israel. Deu para você entender? Isso mesmo. Esse aí é a solução do nosso caso, né? E por que que Paulo ficava sempre, né, martelando em cima desses ideais aí dos judeus? Porque nessa forma de pensamento que eles tinham, né, de que a gente precisava lutar para conseguir a nossa salvação através aí dos nossos esforços e tal, do nosso suor, Jesus não entra nessa equação, porque o que Jesus ensina é completamente o contrário. Ele fala, olha só, todo o peso, né, da condenação do pecado, toda a situação que envolve a salvação foi depositada e é responsável por mim. Então, tá comigo aqui. A única coisa que vocês precisam se preocupar é em adorar, né, de coração e alma o Pai no céu e seguir os meus mandamentos, que é isso que, vamos colocar assim, é isso que resolve todos os problemas do mundo. Mas os judeus não ligavam para isso. Então, eles ensinavam para todos e principalmente para quem não era aí, né, de Israel, que não, que a salvação tinha que ser na base da força. Ainda mais os gentios, que eles tinham essa desconsideração muito forte, porque eles não eram Israel, né, aquela do sangue. E aí eles negavam o testemunho e as palavras de Jesus. Isso é um problema, óbvio, porque é através de Jesus que obtivemos salvação. Então é mais uma vez aí que a edição falei na segunda sobre essa situação. Os judeus eles subestimavam a figura de Jesus e os ensinamentos dele e puxavam para cima deles a salvação. Então é nós que conseguimos, é nós que fazemos por onde. A gente sabe hoje, a gente já conversou aí durante, né, vários episódios de podcast lá na classe também, vários sábados, que não é as obras que vão salvar. E a fé também precisa, claro, né, não é unicamente a fé que vai salvar, é uma mistura aí de fatores, a gente consegue ir fundo nisso,
que permeia esse termo da salvação. Em primeiro lugar, todos nós já fomos salvos por Jesus. Senão não faria sentido, né? Se Jesus morreu lá naquela época e eu não era nascido naquela época, então quer dizer o quê? Que eu não fui salvo? Não, negativo, né? Jesus já morreu por mim. Jesus já tomou a condenação em si por mim. Ou seja, a salvação, ela tá, né, de mãos estendidas assim para me abraçar. Basta o quê? Eu estender minhas mãos em resposta e abraçar também a salvação. E isso sim depende de mim. Não sou eu que vou me salvar, mas eu posso sim, e eu consigo muito ser responsável pela minha perdição, que é o afastamento de Deus. Então eu tenho ações aí que, se eu não tomar cuidado e não excluir essas ações da minha vida, eu vou ser responsável pela minha perdição. Concorda comigo, Deus? Os judeus, eles desviaram o foco deles. Eles deixaram de ter o foco no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no sacrifício do Cordeiro, que simbolizava a morte de Cristo, e eles focaram na lei. Eles passaram a ver as coisas tortas. Em vez deles olharem para Cristo, em vez deles olharem para a lei e ver a condição miserável de pecador, transgressores da lei, tanto que a desgraça de Israel foi a transgressão da lei de Deus. Em vez deles tirarem o foco da lei e colocar o foco no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não. Eles colocaram o foco na lei e desviaram o foco do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles se tornaram tortos, entendeu? E por isso eles não conseguiam ver o pecado deles pela fé. Eles só conseguiam enxergar que eles tinham que guardar a lei, mas eles não conseguiam ver a solução do pecado deles como transgressores da lei de Deus. Eles deixaram de olhar para Cristo, para a cruz, olhar para a lei, e como eles olhavam para a lei, eles achavam que eles tinham que guardar a lei para serem salvos. Perderam o foco. Deu para você entender? Por isso que eles começaram a ver a salvação deles pelas obras da lei. E tiveram tantas leis pelos fariseus como eles tinham, que foi depois que eles foram libertos do cativeiro de Babilônia, os 70 anos, escreveram tantas leis, que eles fizeram uma bagunça danada, que nem eles mesmos conseguiam arrumar a bagunça que eles fizeram e guardar toda a lei que eles arrumaram. Eles mesmos se complicaram, perderam o foco, entendeu? Isso aí. E aí tem até com relação a isso, tem no finalzinho lá do capítulo 9 de Romanos, tem uma parte que eu achei muito interessante, que fala sobre isso, né? É lá no verso 30 já. Que diremos então? Os gentios que não buscavam a justiça a obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram entre aspas, aí, na pedra de tropeço. Como está escrito, abre aspas, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Mas aí, que esquisito, né? Eles tropeçaram na pedra de tropeço, mas quem confia nessa pedra jamais será envergonhado. Que pedra é essa, Deus? O Senhor Jesus Cristo. Isso. É o Senhor Jesus Cristo. É o que eu acabei de falar para vocês. Eles tiraram o alvo de Jesus e colocaram o alvo na lei. E eles mesmo desviavam as outras pessoas, fechavam o caminho de salvação para os gentios. Foi por isso que foi essencial a vinda de Jesus naquela época. Jesus veio naquela época, na época certa. Porque eles estavam desviando as pessoas do foco que era Cristo. Eles davam muito mal testemunho de Deus para aquelas pessoas. Então, quando Jesus veio, aqueles que eram filhos espirituais, mas que não faziam parte de Israel, alcançaram pela fé a salvação em Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala, né? Se com tua boca, capítulo 10,
Versículo 9: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, eles olharam para Cristo, coisa que o povo de Israel não fez. E os que criam em Cristo, criam de todo o coração. Aí sim, crendo eles de todo o coração e amando a Jesus, eles entendiam que Jesus, que para seguir a Cristo e a obediência a Cristo era guardar a lei de Deus, porque eles eram pecadores. Porque a lei nos aponta o pecado. Quando o apóstolo Paulo fala da lei do pecado, é a lei da carne, é o pecado. Para falar a verdade para você, Gal, eu estudando essa parte, sabe o que eu entendi? Você pode falar se você concorda ou não. Uhum. A lei de Deus é o caráter de Deus. E Deus vai imprimir na mente dos seus filhos espirituais a lei dele e escrevê-la no coração dos filhos espirituais. Agora, a lei do pecado, quando você vai lá e vê a vontade da carne, aquela lista que o apóstolo Paulo fala que é prostituição, brigas, ira, invejas, contendas, ciúmes, fornicação, tudo que está escrito ali aponta que nós somos pecadores, porque todos nós temos uma fraqueza daquela, aquilo ali está na nossa carne, desde quando o pecado entrou. Então, quando ele faz essa lista e depois ele vai nos frutos do Espírito e diz que aqueles que seguem a Jesus, nenhuma condenação há neles para aqueles que estão em Jesus, eu entendo que aquela lista da vontade da carne é a lei do pecado, é a lei de Satanás, o caráter de Satanás na nossa vida, a qual Deus veio nos libertar. Você Concordo, concorda? concordo demais, porque o que acontece, né, Deus, com a gente? Nós temos, vamos colocar assim, basicamente, dois caminhos a seguir, né? Duas tomadas de Sim, atitude aí com a nossa vida. Ou nós estamos com Deus, que é o nosso Pai, sim, nosso Criador, quem nos quer bem, né? Quem sabe das coisas, ou nós estamos sem Deus. O problema é que sim. estar sem Deus implica que a gente está assim do lado ruim de toda essa luta cósmica aí que a gente sabe que acontece, né? Por trás das cortinas que a gente não consegue ver. E não existe meio termo nisso. Não existe eu achar que, mas eu não colocar, eu não cometo crimes, eu não roubo, eu não machuco ninguém, então eu não tô com mal. Não, veja bem, não é o fato de estar praticando coisas ruins ou só se preocupando em praticar o bem e tal, que é sim o que a gente acha aí saudável e maneiro, né? O lance é Uhum, que ou nós estamos com Deus ou estamos sem Deus. E, isso. e isso a gente vê, e aí a gente volta lá mais uma vez, e isso a gente vê por onde? Pelos nossos atos. Muito mais do que pelas nossas palavras. Porque não Sim. adianta nada eu falar que não, porque eu sou uma pessoa boa, eu me preocupo e tal, não sei o quê, mas eu não estendo a mão para ninguém, não me preocupo com nada. Isso quer dizer o quê? Que se eu falo que o meu coração tá cheio dessas coisas boas, mas eu não faço nada, então eu estou mentindo. Não tem nada de bom no meu coração. Uhum. Esse é o lance aí também que a gente, né, sempre consegue voltar aí com relação à lei e obras. Não é a lei que salva, não é a lei que condena. E também não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer, mas onde está o meu coração. Se eu entrego meu coração a Jesus e aceito o seu sacrifício e peço perdão pelas coisas que eu faço de errado, pelos pecados que eu cometo, que é o que eu entendo que é ruim e que ajuda aí com as coisas ruins desse mundo. Se eu me preocupo com esse lado, então, naturalmente, através dos meus atos, eu vou começar a fazer aquilo, né, que está cheio no meu coração, que é da palavra de Deus, da vontade de Deus para mim e para os outros. E essa vai ser a minha preocupação. Inclusive, Deus, tem outra coisa interessante que eu acho que a gente consegue falar também sobre essa lição, que é lá na quinta-feira está escrito assim o título, O Fim da Lei. E aí a gente já sabe que o assunto pode ser tenebroso, né, se a gente não ficar esperto. E aí a gente vê Sim. que lá em Romanos 10, no verso 4, Paulo cita algo com relação que o fim da lei é Cristo. E aí eu acho que vale a pena dar uma enxergada em cima disso da seguinte maneira, que a palavra fim ou final, ela não tem só esse significado, né, de conclusão, de término e de cisão, muito pelo contrário, tanto que final a gente consegue puxar aí, né, estender um pouco para finalidade. E aí a gente vê que a lição comenta aí sobre também 1 Pedro 1,9,
né? O fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ou seja, não é ali o final da sua fé, né? O término da sua fé, a salvação da sua alma. Não, a finalidade da sua fé, a salvação da sua alma. Então, quando Paulo diz que o fim da lei é Cristo, não quer dizer nada além do que, Deus? Que o sentido da lei, a existência da lei, está pautada em Jesus Cristo. A finalidade da lei é Jesus Cristo. Porque, veja bem, o que condena a nossa vida, né? O que condena aí nossos atos e tal, o erro, o que me mostra o erro, né? Como você falou, Deus, a lei, ela nos demonstra que estamos sujos. O que me mostra isso? É a lei. Por quê? Porque a lei diz. E contra a lei, me desculpa aí, mas é meio difícil a gente ir contra a lei. Mesmo que eu queira muito, que eu me esforce para ir, eu posso ir, mas o resultado vai ser o resultado que todo mundo já sabe, porque já está escrito e determinado. E isso não tem como mudar. Então a gente tem o resultado da lei. Jesus foi crucificado, foi morto, sacrificado pelo resultado da lei, pela condenação que a lei nos dizia aí. Então, quando a gente fala sobre fim da lei, não tem cabimento, porque isso quer dizer o quê? Que então o sacrifício de Jesus poderia ser anulado a qualquer momento. Né? Não vale mais. Se a lei acaba, então o sacrifício de Jesus também não tem valor, porque foi pautado na lei. E da mesma forma, a gente sabe que que o sacrifício de Jesus é eterno e continua sendo eterno, porque vai passar o tempo que for, toda a eternidade, e Jesus não terá toda a sua glória e majestade restaurada que ele tinha originalmente antes dele descer para a terra. Jesus se condicionou a esse corpo humano, a essa situação, né, degradante aí, por amor a nós, um sacrifício que é eterno. Então, da mesma forma que o seu sacrifício é eterno, a lei, que é o que pauta o sacrifício de Jesus, não pode ser mudada ou alterada ou anulada, né, não, Deus? Eu fico meditando, ouvindo você, meditando. Galter, você sabe qual é a diferença de nós que estamos na igreja adventista, na presença de Deus, para aqueles que estão lá fora? É Qual? que nós somos pecadores como eles, mas não pecadeiros. Deu para você entender? Sim, a gente Nós tem noção, né? somos Nós somos pecadores, nós somos Claro. pecadores. Enquanto vivermos nessa carne, todos nós somos pecadores, a humanidade é pecadora. Só que qual é a diferença de Cristo na nossa vida? Que somos pecadores para aqueles que não têm Cristo. É porque nós não somos pecadores, pecadeiros, nós não vivemos pecando. Não podemos viver pecando. E aqui, quando fala aqui em Romanos 10, 4, que ele diz assim, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, é justamente o que nós estamos falando. O fim da lei é Cristo, porque é Cristo que nos salva. Não é como você falou que a lei vai deixar de existir, mas é porque quem nos salva é Cristo. E quando nós estamos em Cristo, a lei da carne, não tem domínio sobre nós, porque nós somos salvos e libertos pelo sangue de Cristo. Nós não servimos mais a carne, nós não servimos mais o pecado, nós não somos escravos do pecado, nós servimos ao Senhor Jesus. Então, quando ele diz que o fim da lei é Cristo, é porque nós não estamos mais na carne. Nós estamos subjugados à lei em questão de salvação, mas nós temos a. Então, nós olhamos para Cristo, nós vemos a lei como somos pecadores, mas nós olhamos para Cristo como libertos e salvos do pecado que a lei nos aponta. Deu para você entender? Nós não vamos mais ser transgressores da lei. Sabemos que ela nos condena, mas sabemos que quando nós aceitamos a justiça de Cristo em nós, que é Ele que nos justifica diante de Deus Pai, e para Deus Pai nós somos perfeitos, ela se torna um fim. Na acusação e na condenação, ela se torna um fim. Deu para você entender? Concordo. E aí, por quê? Porque em Jesus, né, já está tudo garantido. Ele já resolveu tudo pra gente.
não precisa mais ter medo, angústia, né, preocupação com o que Falta de será. paz. Isso, falta de paz, desesperança, né? É um tema aí Sim, muito presente também, porque ele já garantiu tudinho pra gente. Tudo que a gente podia achar aí que através das nossas mãos nós poderíamos resolver, tudo tranquilo, porque ele já resolveu. Basta o que a gente confiar, entregar o nosso coração. Quando isso acontece de forma plena e de forma completa, isso. a vida muda, a visão muda, a gente consegue entender um pouco mais tudo o que acontece ao nosso redor, o porquê das coisas e aonde isso vai levar a gente. Então, é só sucesso quando a gente abraça aí o que Jesus fez por nós e deixamos que Ele dirija a nossa vida, não da forma como a gente acha que é o certo, mas da forma como Ele sabe que é o certo e o melhor para a gente. Quando nós, a senhora White, a senhora White, né, pela inspirada, diz assim, que se nós contemplarmos pelo menos 15 minutos a cruz, cada dia da nossa vida, nós seremos transformados à imagem e semelhança de Cristo. Por quê? Quando nós olhamos, é só na cruz, no sacrifício de Jesus, que nós vemos o quanto nós somos miseráveis pecadores e que nós não merecemos a sua graça. Porque quando nós vemos, meditamos, eu medito, sabe? De vez em quando eu medito nisso, eu fico assim. Eu já preguei e falo assim: a história de amor mais linda do universo é a história de Deus conosco, a sua igreja. Porque ele, sendo um Deus tão poderoso, tão soberano, tão magnífico, se humilhou a ponto de vir como um ser humano, um Deus santo, se contaminar num mundo pecaminoso por amor a mim e a você, miseráveis pecadores que nós somos. Então, essa tem que ser a nossa meditação, a Pena Inspirada fala, porque só assim o nosso coração vai ser transformado, vai ser sensibilizado com o grande amor que Deus tem por nós. E é por isso que esse amor tem que nos transformar. E é por isso que a lei, o fim da lei, é Cristo, porque ele é o amor. Ele é a nossa justiça. E é nesse amor que nós temos que meditar. Porque se nós formos ficar meditando na lei, nós vamos ser acusados de pecadores. Aí nós vamos falar que o apóstolo Paulo diz: quando eu olho para mim, eu não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para o sacrifício de Cristo, eu não vejo como me perder. Então é Cristo, e ponto final, acabou, é Cristo. E nós temos que buscá-lo, buscar conhecê-lo, para que nós possamos entender que, se porventura nós pecarmos, nós temos um advogado no céu que vai nos defender e não nos acusar. E é por isso que Romanos diz que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, de todo o coração, e que o amam de todo o coração e que se entregaram a ele de todo o coração. Não há acusação para esse, se porventura ele se deslizar. Quem conhece o amor de Deus, quando peca, cai em pecado, é melhor que não caia, como João fala. Mas se porventura cair, não temos que correr de Cristo, mas temos que correr para Cristo. Porque só Ele pode nos livrar dessa natureza terrível e pecaminosa que nós temos. Isso aí, Deus. E lembrando, né, que não adianta a gente ficar pensando muito na lei, porque uma hora a gente vai parar para pensar, né, que se alguém não pratica ali o que a lei está falando, então aquela pessoa está errada. Porém, Paulo já advertiu a gente também quanto a isso, que se a gente se preocupa, né, com o pecado que outra pessoa pratica, e eu condeno aquela pessoa por causa disso, mal sabe eu que eu estou me condenando nas minhas próprias palavras. Porque por mais que vamos colocar assim, né? A pessoa, não sei, vamos colocar um caso extremo, cometa um assassinato. Eu falo, mas eu jamais mataria alguém, nunca faria isso. Então eu me coloco nessa condição superior aí, né? Só que para Deus não há classificação de pecado, né? Essa pontuação de pecado aí. Então, o assassinato é um pecado muito ruim e a mentira é um pecado de leve. Muito pelo contrário. Pecado é pecado. Aquilo que a gente faz que nos afasta de Deus é pecado, não interessa o que. Então, eu posso achar que falando de uma coisa muito ruim que uma pessoa fez, eu estou tranquilo porque eu não faria aquela coisa, mal sabe eu que nas pequenas coisas eu estou me afastando de Deus sem perceber. Então, estou aí usando a minha língua para me amaldiçoar sem que eu saiba.
Mas, como tudo que é bom tem que acabar, Deus, chegou aqui a hora da gente finalizar esse episódio do Hopecast. Deu uma conversa muito boa, você para mim, sensacional, uma pessoa incrível que levanta o nosso astral lá na classe, com tudo, com ajuda lá no louvor, na lição, aqui com o Hopecast também. Eu te agradeço muito, Deus, por esse pedacinho de noite aqui passado para conversar sobre a lição. E a gente se encontra lá no sábado. Tem uma coisa aí que você queira comentar nesse final, para que sei lá, se a pessoa caiu aqui no final e viajou durante o podcast inteiro, o que ela tem que levar na cabeça aí disso que a gente estava conversando? O amor de Deus. Tem que ver o quanto que ela tem valor diante de Deus lá na cruz. Temos que olhar mais para o sacrifício de Cristo. E eu gostaria de falar mais uma coisinha, sabe, Galter? Nós, como adventistas do sétimo dia, corremos o risco de pecar igual Israel literal pecou. Nós temos o privilégio de termos as verdades que nós conhecemos, mas se nós não vivermos essa verdade, e se nós não pregarmos para os outros essa verdade que nós temos que viver dentro do nosso coração, nós vamos prestar conta a Deus muito sério. O juízo que vai cair sobre nós é pior do que aqueles que vai cair sobre aqueles que estão lá no mundo fazendo coisas erradas, abomináveis a Deus. Porque se nós não cumprirmos com a nossa responsabilidade de pregarmos e vivermos esse amor em Cristo Jesus e pregarmos para o mundo essa salvação, o juízo de Deus vai ser pior para nós. Então, fica um recado para nós, para aqueles que não conhecem o amor de Cristo, buscar na tua palavra, e que nós, que temos um vislumbre, temos uma ideia desse amor, possamos procurar vivê-lo mais e dizer para o mundo o quanto que é maravilhoso esse amor. Pregar esse amor com amor e não com condenação. Isso aí, Deus, eu concordo e assino embaixo com o que você falou aí pra gente. Então, pessoal, foi um prazer aí ter a sua companhia nesse episódio de podcast aqui da nossa querida Hope Class. Fica aí o convite, se você ainda não conhece a gente, estamos lá na Igreja Adventista Central de Vitória, em Bento Ferreira, aqui no Espírito Santo. Você pode ir lá, você vai ser com certeza muito bem recebido, vai poder conhecer aí a nossa querida Deusi, que vale muito a pena, acreditem nas minhas palavras. Vai ser uma amizade aí para a vida inteira. Com muito prazer. Que é maravilhoso. Então, pessoal, muito obrigado aí. Qualquer sugestão, dúvida, questão ou ideia, qualquer comentário, pode fazer aí no nosso vídeo do YouTube ou lá no Instagram, @HopeClassVix. Você pode também olhar lá a página e mandar lá uma mensagem pra gente, vai ser muito maneiro poder interagir com você. Então, muito obrigado aí, que você tenha uma ótima semana e nos vemos no episódio de podcast na semana que vem, mas no sábado teremos nossa classe lá na igreja. Então, falou pessoal, valeu e até a próxima.